Que a graça de Deus Pai, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a alegria e a presença do amado Espírito Santo esteja conosco essa manhã. Amados, eu tenho uma palavra palavra de conforto para aqueles que estão em batalha espiritual, aqueles que estão em luta. Gostaria de compartilhar essa palavra e que Deus, através dessa palavra, conforte o coração de todos vocês. Antes de falarmos, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo e que vocês se inscrevessem. Eu tenho visto que muitos têm ouvido, lido, prestado atenção, assistido, né? Mas não têm se inscrito. Então eu gostaria de pedir isso porque muita gente precisa da palavra de Deus, muita gente está precisando dessa palavra e através, às vezes, do compartilhamento, inscrição sua, acaba que essa pessoa tem acesso, né, a esse vídeo. E eu não estou fazendo esse vídeo por minha vontade, por minha própria vontade. Estou fazendo por obediência. Deus tem tocado no meu coração para me trazer aqui, para me buscar na palavra dele, que existem muitas pessoas que precisam de Deus, mas não buscam. E nós vamos falar sobre isso. Então, de alguma forma, eu teria que buscar por essas pessoas e uma vez que Deus falar através de mim, eu passar para elas, para vocês, para todos os que assistem, né, o que Deus tem dito nesses dias. Então, amados, eu peço que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no vídeo, amém? É fácil, não é difícil, é simples. É só entrar ali embaixo no inscrever-se e inscrever-se, ou compartilhar, ou curtir também. Então tá, vamos ler a palavra em Ageu, começar a ler em Ageu 2:9. Em Ageu 2:9 diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, aleluias, aleluias. Então Deus está falando aqui de uma primeira casa, do primeiro templo, que foi destruído, que parece que não tem valor nenhum, e Ele está garantindo e pedindo para que não deixe de lutar, porque o Espírito dele está conosco, e Ele nos dará a vitória, porque todo o ouro, toda a prata é dele, e Ele está deixando uma promessa aqui, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, amém? Então, amados, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês sobre como buscar de Deus e o que de fato interessa de Deus em nossas vidas, o que de fato importa em nossas vidas. Sabemos que Ele é Deus, sabemos que Deus é maravilhoso, sabemos que Deus está pronto para nos servir, pronto para nos atender, pronto para nos abençoar. Mas nós precisamos entender como Deus trabalha. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma palavra rema, quando Deus
nos traz uma palavra. Essa é uma palavra rema. Essa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, é uma palavra rema. Deus está falando com muitos de nós que hoje estão lutando, que estão em batalha no mundo espiritual, que não é para se preocupar, que é para continuar forte, que é para continuar firme, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não podemos desistir. Então nós temos que buscar de Deus para que Deus nos dê uma palavra, e nós vamos entender. Lá em Mateus 7, do 7 ao 10, Deus fala sobre o buscar. Mateus 7, 7 ao 10, quem quiser acompanhar aí, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui Jesus está ensinando no monte, ensinando seus discípulos, aqueles que o seguem. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, insistir, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-á. Insistir. Insistir. Tu precisa de uma palavra. Nós precisamos de uma palavra. Uma palavra de Deus. E aqui, como diz assim, se porventura o filho lhe pedir pão, nós sendo um homem, se porventura o filho nos pedir pão, nós daremos pedra para ele? Não, nós vamos dar o melhor para ele. Então, assim é o nosso Pai nos céus, quanto mais o nosso Pai nos céus dará boas coisas que lhe pedirem. Então, se Deus não atende hoje, tu precisa dessa palavra, continua, pede a Ele. Porque Jesus está dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele está garantindo que nós vamos receber. Não devemos desistir. E para nós entender a força, a importância que tem a palavra de Deus, nós vamos ler alguns versículos aqui. Na verdade, 4 versículos. 3 estão em Mateus e um outro, o quarto, está em Lucas. Lá em Mateus 4,4, só virar uma página aqui para trás, Mateus 4,4, o próprio Senhor Jesus, ele é tentado no deserto pelo diabo. Lá em 4,4 diz assim, no 3, vamos ler do 3 ali. Então o tentador, aproximando-se dele, disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o que Jesus fala. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. O homem não vai viver só de pão, mas ele vai viver da palavra que sai da boca de Deus. A importância que nós precisamos, a importância que tem uma palavra de Deus para nossas vidas. Uma palavra, amados. Deus simplesmente lança uma palavra sobre a tua vida, na tua busca, é claro, tu está buscando, na leitura da palavra, indo à igreja, ouvindo os profetas, que são os pastores. Tu está buscando algo de Deus, tu está buscando a solução de Deus. Então Deus te envia uma palavra. Então o homem não vive só de pão, ele vive dessa palavra dita por Deus. E lá em Mateus ainda 8, um pouquinho mais para frente aí, 8, do 5 ao 8, diz assim, Mateus 8, 5 ao 8.
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Então Jesus se prontificou. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Olha a fé desse homem. E Jesus fala sobre essa fé. No versículo 10 do mesmo capítulo, mesmo 8 ali, versículo 10 diz assim: Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Então Jesus, lá no 13, diz assim: Então Jesus disse ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. De alguma forma, o centurião entendeu. O centurião entendeu, era um homem que devia ter ouvido falar de Jesus. Somente uma vez, por Jesus estar ali, né? Talvez tivesse pouco conhecimento, mas ele entendeu o tamanho do poder e autoridade que tem uma palavra do Senhor. Então ele diz: Não sou digno que entres na minha casa. Basta que diga uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus, ele se admira do tamanho da fé daquele homem. Então, mais uma vez, chamando a atenção para o poder e para a autoridade que tem uma palavra que o Senhor possa direcionar para nós. Nós devemos buscar essa palavra. Essa palavra rema, essa palavra nos levanta do pó. Essa palavra, ela nos tira da luta, da dificuldade. Ela nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, que também está escrito, que Deus faz. Bem, amados? E lá em Mateus 15, o terceiro versículo que eu quero ler para vocês, Mateus 15, de 8 ao 29, diz assim: Então lhe disse Jesus, vamos ver aqui, Mateus 15, 28 e 29. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Vamos ler a partir do 21 aqui. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Esse, porém, não lhe respondeu palavra, e seus discípulos aproximaram rogando-se: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela disse a Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. A busca dessa mulher, a insistência dela. Jesus, inclusive, disse: Não é bom que eu tire dos meus filhos, ou dos filhos, para dar aos cachorrinhos. Que Jesus estava falando do povo do judeu e os gentios. E na insistência dela, Jesus ouviu a fé dela. Ouviu a fé dela. Amém, amados? E lá em Lucas, o último versículo aqui para nós ler, e daí nós vamos encerrar. Lucas 5, 4 ou 7. Aqui fala novamente, tá? Do poder da palavra do Senhor. No 5, 4. Acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar.
Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então aqui, Simão Pedro e os pescadores estavam a noite inteira pescando no mar e não pegaram nada. E Jesus diz para eles: lançai as vossas redes, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E ele respondendo, Simão, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. O fato deles terem ouvido a palavra, pela palavra, embora eles não tenham, não haviam tido pegado nada, agora pela palavra Pedro resolve lançar as redes, pela palavra de Jesus, pela palavra do Mestre. E o que aconteceu? Pela palavra, acontece que eles pegaram vários peixes a ponto de ter que chamar outra equipe para ajudar. E aproveitando, amados, para não deixar de falar, lá em Mateus 15, 25, 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-se andando sobre o mar, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro queria caminhar sobre as águas, como Jesus estava caminhando. E Jesus disse, vem. Aqui no versículo 29 diz, ele disse, vem. Aí está a palavra. Quando Jesus disse, vem, ele liberou uma palavra. Essa palavra fez com que Pedro, descendo do barco, então, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E no 30 diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então, ele abriu mão de crer na palavra. Ele creu no primeiro momento e depois ele se deixou levar pela dúvida e acabou que afundou. E então vem o mestre, estende a mão e retira ele da água. Então, amados, eu quero deixar essa palavra é uma palavra de Deus para você. É uma palavra de Deus para você. Busque, não canse, não desista, busque de Deus. Coloque a tua necessidade diante de Deus e peça que Ele libere uma palavra sobre essa situação. E continua buscando. A partir do momento que tu ouvir, seja através da palavra, seja através de um irmão na igreja, seja através de um louvor, seja através de uma pregação, a partir do momento que tu ouvir essa palavra não vai te deixar dúvida. Essa palavra não vai te deixar dúvida. É uma palavra liberada para você. E a partir daquele momento, não negligencie a palavra que Deus liberou. Agarre-se nessa palavra. Creia nela. E você vai ver a glória de Deus. Amém? Então, amados, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é de Jesus, para Jesus, por Jesus. Tudo é dele e volta para ele. Eu quero fazer uma oração rápida com você, pedir para que Deus abra o seu coração, abra o seu entendimento, e que Ele olhe para a sua dificuldade, que Ele ouça as suas orações, em nome do nosso Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu estou aqui diante de várias pessoas, Pai, pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu coloco, Senhor, a vida de cada uma delas na Tua presença e agradeço desde já por o Senhor ter trazido ela, Senhor, feito com que ela encontrasse esse vídeo. Senhor, que ela possa entender, que ela possa ter entendimento, abre o entendimento dela para essa palavra, Senhor. Toca no coração dela, Senhor. Ouve as orações dela, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus.
Libera a tua palavra, Senhor, para cada uma das pessoas. Cada uma tem um problema diferente. Libere a tua palavra para cada pessoa, Pai. E que elas possam, Senhor, se agarrar na tua palavra e exercitar a fé, praticar a fé e ser livres, Senhor, no teu nome. Pela tua graça, em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém, amados? Que Deus fique com vocês. Que seja um dia muito especial na vida de vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.